Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Grandes ofertas todo dia, se liga bem pra cá. Supermercado Milênio, aqui é o lugar. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Ana Lu, para você que gosta de surpreender. Semijoias que vão exaltar seu brilho e beleza. Moda praia, para arrasar na piscina, na praia e ficar com aquela marquinha incrível. Lingeries, para você se sentir ainda mais diva. E ainda, a Ana Lu trabalha com Sexy Shop, para apimentar a sua relação e sair da rotina. Além de atendimento especializado em sexualidade, com a coach Gabriela Toledo. Ana Lu, na 7 de setembro. Fone 99688-6968. Boa noite, telespectadores, sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com o Rodrigo, programa que volta ao ar, né, depois de uns 30, 40 dias parado por causa da pandemia. Então todas as segundas-feiras, às 22 horas, ao vivo, direto dos estúdios da Lagoa TV. Hoje vamos conversar com Gabriela Toledo, professora e empresária em nossa cidade. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda ao nosso programa e desde já agradeço a sua presença. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores. Eu que agradeço a presença e o convite. Bem, telespectadores, então hoje vamos conhecer um pouquinho mais dessa lagoense, desde a sua infância até os dias de hoje. Gabriela, natural da Lagoa Vermelha? Né? Natural daqui. Daqui de Lagoa Vermelha. Nasceu aqui na cidade mesmo? Nasci aqui em Lagoa Vermelha. Aí, com 2 anos ou 3 anos de idade, mais ou menos, em torno disso, fui embora para Caxias do Sul, junto com os meus pais. E me criei lá, na verdade, minha infância foi toda lá. Com 13 anos de idade, eu retornei à Lagoa Vermelha, com a minha mãe, daí com o meu irmão e minha mãe. Essa infância foi em que região de Caxias? Central, na Avenida Júlio de Castilhos, lembro até hoje o endereço. Na Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul. Tem irmãos? Tenho um irmão por parte de mãe e pai, e mais 3 irmãos por parte somente de pai. Estudou aonde? Os seus estudos começou em Caxias, hein? Começaram em Caxias do Sul. Iniciei na escola Henrique Emílio Meyer, bem em frente ao Senai. Quem conhece Caxias do Sul vai se localizar. Mas o Henrique Emílio Meyer era uma escola estadual, onde minha mãe também era professora. Então, minha mãe lecionava e eu e meu irmão estudávamos lá. De lá... Estudou sempre nesse colégio de Caxias ou estudou em outros? Não, sempre foi nessa escola. Claro, os primários ali, a escolinha, a creche, eu tinha uma outra escola. Mas aí, ensino fundamental e até eu vir para cá, foi no Henrique Emílio Meyer. Aí veio para Lagoa, começou a estudar onde? Vim para Lagoa por um fato que aconteceu na nossa família. E aí, então, minha mãe decidiu vir para perto da família. E aos 13 anos... Vim e já iniciei a escola na Escola Estadual Doutora Arabi Augusto Naco, nossa escola conhecida como estadual, né? O colégio estadual. Colégio estadual, tradicional. E aí foi até o segundo grau, foi no... Até o segundo grau foi só no estadual. Estudei só ali, na frente de casa. Morava naquela região ali também? Morava ali no Alto Pedregal, do outro lado do asfalto, em frente à escola. Minha mãe sempre teve a casa ali, então nós voltamos e fomos pra lá. Seus pais moram em Lagoa? Minha mãe mora aqui. Minha mãe ainda mora na mesma casa. Fez alguma faculdade, Gabriela? Fiz. Sou formada em Educação Física, licenciatura plena, que é antigo currículo, que é tanto bacharelado como licenciatura. E pós-graduada em personal. Depois, posteriormente, fiz outros cursos, outras faculdades, até por questão depois do acidente da Luiz Helena, né? Fiz uma outra pós em Educação Especial só para poder alfabetizar ela. E aí depois, hoje, me reinventando profissionalmente, fui para outras áreas, né? Depois nós vamos passando um pouquinho rápido a tua vida, porque nós temos duas partes bem longas para nós falar. Vamos falar um pouco da
da história da Luiz Helena, que é filha da Gabriela, e também a história da Gabriela estar se reinventando também. Exatamente. Sempre buscando atualização, então sim, buscou se reinventar também, buscando outros cursos, né, Gabriela? Isso. Casada, solteira? Solteira. Tá solteira. Bom. Tem quantos filhos, Gabriela? Tenho 2 filhas. A Luiz Helena foi minha primeira filha. Quem aqui é de Lagoa Vermelha conhece, né? O pai dela, o Gerson. Ali, o Gersinho da prefeitura. Já vai fazer 15 anos de idade agora esse ano. Minha moça, minha adolescente, vai fazer 15. E a Ana Carolina, de um outro relacionamento, hoje com 10 anos de idade. 10 anos, já estão bem 2 moças, né? já criadas. Pessoal, vai mandando um olá, que nós vamos mandando um oi para vocês aqui. A gente consegue ver que vocês estão nos assistindo na live. Aqui que a gente está vendo que estão assistindo Luiz Antônio Urbano, Joselaine Lira dos Santos, Bruno Castilhos, Roseli Lovison, Sandro Vieira, Leonardo Cirino Dalpaz, Maria Cristina da Silva Bressan. Bom, como eu falei, Gabriela, você me permitiu nos bastidores nós entrar nesse assunto. Muita gente de Lagoa Vermelha que está nos assistindo conhece essa história, mas tem muitos telespectadores que não conhecem. Muitas vezes conhecem a Gabriela de alguma passagem, mas não conhecem a verdadeira história das batalhas da vida da Gabriela. Gabriela, eu gostaria de tratar sobre o acidente que sua filha sofreu. Que ano foi isso, Gabriela? Como é que aconteceu esse acidente? Na verdade é assim, Rodrigo. Em 2011, eu morava em Santa Maria. Residia em Santa Maria, na época, com o pai da Ana Carolina, então, na época, meu companheiro. Por questão dele ser bancário, então eu acompanhava ele nas cidades onde ele ia morar. E naquela época, eu morava em Santa Maria. Era um domingo de Páscoa. Era um final de semana lindo, ensolarado, me lembro assim, como se fosse hoje. E o Sérgio tinha ido a São Paulo num curso. Eu tinha passado um domingo lindo no clube, que nós éramos sócios, e nós passamos um domingo lindo lá. E no final do dia nós tínhamos combinado de ir à missa. A missa de Páscoa até, na verdade, para que ela entendesse, porque ela vivia me pedindo o que era Páscoa, o que significava a Páscoa. E aí eu disse para ela, vamos na missa hoje de tardinha e você vai entender o que significa. O padre normalmente faz toda uma explicação e você vai conhecer um pouquinho, apesar de eu já ter explicado. Que idade ela tinha? Ela estava com 5 anos e meio. 5 anos e meio. Mas chegou no horário da missa, a minha filha mais nova tinha então 1 ano e 4 meses. A Ana Carolina era bem pequenininha, tinha pegado no sono e eu decidi que então eu não iria na missa. E ela ia na missa, então, com a minha ex-sogra, com a vó da Ana Carolina, com a mãe do Sérgio. No final do horário da missa, que seria o horário dela chegar em casa, tocou o interfone e aí o meu cunhado, na época, me subiu e eu perguntei, cadê a Luiz Helena? E a Luiz Helena? E aí ele disse, aconteceu um probleminha com a Luiz Helena. E aí eu já veio na cabeça, assim, deve ter feito brigou com o Gabriel, porque o Sérgio tinha 3 filhos do primeiro relacionamento, e eu pensei, aquela coisa de mãe que tu nunca imagina, né, que vai acontecer alguma coisa séria, né? Tu acha que nunca vai acontecer com você. E aí, então, eu pensei, deu qualquer briguinha ali, e não é nada grave. Até que ele disse assim, olha, tu tem com quem deixar na Carolina, e foi falando quanto grave era, e foi me explicando que tinha acontecido um acidente, que ela tinha sido atropelada. Naquela hora eu visualizei a Luiz Helena tipo com um bracinho quebrado. Eu acho que eu imaginava assim, é uma coisa que ela se machucou. E por um momento eu ainda pensei assim, mas eu vou pegar essa menina, sabe? Você, pai, sabe? Sim, fez arte, vou pegar essa menina. Só que aí eu fui no caminho perguntando, né? Pro pai do Sérgio, que era o senhor Sérgio, o meu cunhado na época, o Eduardo. E eu tava com a Ana no colo. E aí eu perguntei, o que tá acontecendo? O que houve? Me expliquem o que aconteceu. E eles não falavam nada. Em silêncio, sabe? Quando eu cheguei no hospital, eu comecei a ver a gravidade da coisa, porque quando eu cheguei lá, eu olhei pra minha ex-sogra e perguntei pra ela, dona Helenira, o que aconteceu? E aí ela, desmaiou. Eu achei, meu Deus do céu, aconteceu algo muito grave mesmo. Daí veio uma enfermeira, que eu me lembro assim nitidamente no hospital, a secretária não era enfermeira, era uma secretária assim do hospital, e veio e disse assim, familiar da Luiz Helena,
eu preciso de um cheque calção de R$9.000 para ela ser encaminhada para UTI ou um cartão de plano de saúde. Então era tipo, foi tudo assim largado, sabe? Para mim, assim, eu não esperava que ia ser, na verdade a gente nunca imagina que tá acontecendo algo assim tão grave. E eu comecei a me desesperar, onde é que tá a Luiz Helena? Eu quero saber da minha filha, e comecei a desesperar e, nossa, aí, para resumir, assim, quando chegou na porta da UTI, um médico tentando me preparar, me lembro até hoje, ele me preparando como é que eu veria a minha filha. Daí nisso veio o médico da Luiz Helena perguntando pelo familiar da Luiz Helena e me explicou a situação dela. Foi muito seco naquele dia, ele foi assim muito direto e disse assim, mãe, já fiz tudo o que eu podia, não depende mais de mim. Infelizmente não depende também nem dela e nem de você. Então se você tem fé em Deus, você reze, porque eu não sei se ela aguenta até amanhã. E quando ele falou aquilo assim, eu não conseguia assimilar. E aí o médico que tinha conversado comigo antes tinha dito que tinha chamado o melhor neurologista da cidade e que ela estava em boas mãos. Eu peguei o braço dele, chacoalhei assim e disse, olha aqui nos meus olhos, doutor. Você foi chamado por ser o melhor médico de Santa Maria. Eu confio em você. E você vai salvar minha filha. Daí naquela hora que eu senti assim que ele não conseguia me responder, ele só disse, mãe, não depende mais de mim. Reze, porque só depende de Deus. Aí naquele momento, aí que eu realmente senti assim, não, é grave o que está acontecendo. Eu não estava tendo dimensão assim do que estava acontecendo. Sim, foi todo mundo impactante, muito E eu estava sozinha, porque daí até então, meu sogro com a minha filha, minha sogra desmaiada, o Sérgio em São Paulo, eu estava sozinha, minha família toda aqui, e eu não sabia o que fazer. Daí quando abriu a porta da UTI, que eu enxerguei a minha filha, assim, eu lembro até hoje, que eu enxerguei ela, assim, aquele corpinho dela deitadinho ali, aquele respirador fazendo ela respirar, e uma coisa que a gente não está preparado para ver, assim, naquela situação, em nenhuma pessoa da nossa família, principalmente um filho, Exatamente. Né? Quem é pai sabe muito bem o que está falando. É uma coisa assim que você não... É contra a lei da natureza tu ver uma cena assim de um filho, né? E aí, então, passaram-se 2 meses, ela em coma, ela foi devagarinho acordando, foi saindo do coma, foi reabilitando, foram muitas batalhas da saída do hospital, foram 5 meses hospitalizada. Esses 5 meses de muitas vitórias, ao mesmo tempo que tinham muitos tombos, porque assim como ela dava uma evoluída, às vezes aparecia uma pneumonia, uma bactéria hospitalar, uma pancreatite, então sempre tinha assim, sobe 2 degraus, cai mais um, sobe 2, cai mais um, e era uma luta constante. E com o tempo foi melhorando, até que teve a alta hospitalar, que foi difícil aquele momento, porque tu viu tua filha brincando, rindo, tudo certo, e daí tu leva para casa aquela criança na cadeira de rodas, que não consegue ficar sentada, numa cama hospitalar dentro de casa, tinha um quarto de hospital, todo mobiliado no quarto dela, virou um quarto de hospital. Então foi um choque muito grande, tanto para mim como para minha menina mais nova. E de lá para cá, a gente vem só fazendo terapias. A lesão dela é uma lesão neurológica, então ela pode voltar a caminhar e falar, só que não depende dela, é uma questão neurológica. Da resposta do próprio organismo. Então a gente faz de tudo, a gente foi feito até uma campanha, quem viu ela na época que ela sofreu um acidente, que ela saiu do hospital, foi para casa, para hoje, quem acompanhou isso, ou quem vê fotos, assim, percebe nitidamente a evolução que ela tem. Que vê ela, mas a gente vê ela de encontrar na rua, Sim. Tu nota a diferença dela já, principalmente depois do teu tratamento na Tailândia. Aí quando eu vim pra Lagoa, aí antes de eu ir pra Tailândia ainda, eu descobri em Santa Maria o Hospital Sara Kubitschek, que é referência no Brasil em questão de reabilitação neurológica, né? Um hospital que tem gente até de fora do Brasil que vai. E é um hospital pelo SUS. E a gente não tem esse conhecimento, e eu soube daquilo, batalhei, fiz de tudo para conseguir ir. Fomos eu e a Lu já 24 vezes para lá. Cada vez que a gente foi, a gente sempre ficou 30 dias, 20 dias, então sempre foi muito trabalhoso. Esse hospital é em Brasília? Tem 9 unidades. A unidade que eu fui era em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sempre fui para Minas Gerais porque era um local em que era mais reabilitação para atropelamento. Cada hospital é para uma área. E aí de lá para cá a gente sempre em busca, né? De o que pode fazer para melhorar, o que pode fazer para reabilitar melhor, o que pode fazer para que ela consiga fazer algo mais.
estudando, pesquisando, fiz então a pós-graduação em Educação Especial, porque então lá no Sara Kubitschek foi percebido que ela tinha compreensão, que a memória não tinha sido afetada, o cognitivo também não, ela entendia tudo o que estava acontecendo. Então foi adaptada a comunicação alternativa, que na época era um sol sorrindo, era um sim na cadeira. E um X triste era o não. Então quando tu perguntava para ela, Lu, tu tá com sede, sim ou não? Ela olhava pro sim ou pro não. Então a comunicação foi acontecendo através disso lá. E lá me falaram que se ela fosse para a escola, ter uma vida normal, que era importante ela ir para uma escola de ensino normal, e que ela fosse incluída e ela ia ter condições de alfabetização. Aí foi que eu fui atrás da faculdade pós. Então eu fiz a pós-graduação, estudando, aí eu ainda não tinha voltado a trabalhar, ficava só com ela. Eu ia na escola com ela todas as tardes para ensinar ela junto na sala de aula. Isso aqui em Lagoa, né? Aqui em Lagoa já, depois que eu vim embora para perto da família. Aí aconteceu que eu me separei, vim embora para Lagoa, fiquei perto da família para conseguir reabilitar ela melhor. E aí percebi então que ela conseguia entender tudo. Ela lembrava dos números, ela lembrava do alfabeto. Aí eu fui tentando ensinar a consoante com a vogal e foi indo até que deu certo. Aí consegui na justiça então profissional para ficar com ela na sala de aula, porque temos direito dentro da lei de um monitor. Mas a Luiz Helena, o monitor, tem a técnica de enfermagem que ela tem 24 horas. Só que o que ela precisava, como ela tem aprendizado, ela consegue ter aprendizado, eu precisaria de um profissional de educação especial para que ela realmente aprendesse. E não só um monitor para atender ela na sala. Então, na justiça consegui. Aí depois disso comecei a trabalhar. Voltei a trabalhar na minha área de educação física. Daí dentro da área de educação física aqui em Lagoa, eu voltei trabalhando dentro do que eu trabalhava na época em Santa Maria. Que eu trabalhava com personal trainer em Santa Maria e aulas de balé. Só que aqui em Lagoa eu acabei trabalhando com jump, com aeróbica, musculação, fui indo dentro da área de educação física e comecei, na verdade, a vida inteira eu trabalhei com balé. Então faz 17 anos que eu sou professora de balé clássico. O balé, na verdade, era uma paixão tua. Da infância, desde que eu tinha 4 anos de idade. Então faz 30 anos que eu vivo o balé. Desde quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei dançando. Depois de uma faixa etária, eu comecei a monitorar, ser monitora de prof, e aí depois professora. Então faz 30 anos que eu tô nessa vida e 17 dando aula. Então eu amo isso, amo as minhas crianças, sabe? E comecei a ficar só com o balé. Só que como aqui em Lagoa Vermelha a demanda é pouca e querendo ou não minhas contas são grandes, eu precisava arrumar como trabalhar para ter uma renda maior. E comecei a dar aula então em cidades vizinhas. Eu dou aula pela prefeitura de Davi Canabarro, pela prefeitura de Muliterno, dou aula em Sananduva e dou aula aqui. Então sempre faz 4 anos que eu trabalho para fora e aqui também. Tá, voltando à questão, como é que tu descobriu o tratamento a história para ir para Tailândia? Para Tailândia. Assim, aqui em Lagoa teve o Ike, o filho da Cristiane Shade, né, que ele foi para Tailândia para fazer, era uma outra situação, era uma outra patologia, mas eles que me falaram, olha, tem um hospital assim na Tailândia e tal, estuda, pesquisa, porque eu acho que seria interessante para Luiz Helena. E aí eu entrei no site, comecei a ler, a pesquisar, a ver os prós e contra. Era um país que eu não conhecia, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Não falo inglês, não falo espanhol, mal português. Mas pensei assim, pela Luiz Helena, vou tentar, vou dar um jeito, vamos ir. Quando eu fui ver os custos, eu precisava juntar 230 mil reais, 250 mil reais na época, porque eu queria levar uma técnica de enfermagem junto. Por quê? O meu medo de ir para fora do Brasil assim é que a Luiz Helena depende integralmente de alguém. Para comer, ela depende que alguém dê comida na boca dela, ela depende de alguém que troque a fralda dela, ela depende de alguém que... Tudo, para tomar água, para tudo. Então, se eu comesse algo que me fizesse mal e eu ficasse doente, quem é que ia cuidar dela? Então, meu medo era eu ir até lá e não conseguir atender ela. Então, eu fiz uma campanha. Até eu quero agradecer tanto aqui a Lagoa TV, como todos os meios de comunicação e a sociedade inteira de Lagoa, que a gente só conseguiu ir para a Tailândia porque houve realmente um apoio de toda a nossa sociedade. E não só de Lagoa Vermelha, mas de várias cidades. Que houve doações, houve ajuda, todo mundo abraçou a campanha, eu consegui reunir, não consegui o valor todo, por isso que daí eu abri mão de levar a técnica.
e fui no osso do peito sozinha com a Lu. E não foi fácil, porque foram 3 dias de voo com ela, bem cansativo, lá mais 33 dias internada no hospital, comida diferente. Eu não podia comer na frente da Lu, porque a comida dela era uma dieta diferente, era uma dieta funcional. Então, para ela não ter vontade de comer o que eu podia comer, eu comia de manhã antes dela acordar e antes de dormir. Então, eu passava de café preto o dia inteiro, para ela não ver. E porque ela se faz entender. Ela grita, ela quer o que tu tem ali. Hoje, quando eu fui sair com o sapato rosa, ela gritou que queria o meu sapato. Então, ela se faz entender, sabe? E aí, fizemos o tratamento. Claro, quando eu fui para lá, quando eu li sobre a pesquisei sobre as células-tronco, eu criei uma expectativa, assim como todo mundo da sociedade, que ela iria voltar de lá falando e caminhando. Porque a gente cria aquilo que a gente quer e a gente imagina que pode conseguir. Exatamente. Só que ela teria que ir muitas outras vezes para conseguir atingir esse ponto. E eu não tenho condições assim de estar fazendo campanha e estar indo a cada 6 meses, que era o indicado. Então, o que aconteceu de evolução, até para que todo mundo entenda qual foi a evolução que a Luiz Helena teve. A Luiz Helena, ela era uma criança que, se tu colocasse um tablet na frente dela para ela tentar brincar, porque a ideia do tablet era para ela se comunicar, né? E a gente fazia o jogo da memória ali para que ela tentasse ir com a mãozinha. O olho ia para a pecinha e a mão ficava aqui, dançando, não obedecia ao comando do cérebro. E hoje, se tu colocar tanto a tua mão, você toca aquilo, ela vai fazer essa volta assim, mas ela vai até ali, ela tem condições, ela tem mais noção de direção, ela consegue coordenar melhor a mão direita. O caminhar dela tá melhor. Acho que se as pessoas que acompanham a rotina da Luiz Helena, às vezes veem ela andando num andador, que também a gente comprou depois que veio pra cá, também com auxílio, enfim. E hoje ela houve muita evolução, até a resposta. Antigamente tu perguntava para ela, Luiz Helena, você tá com fome, sim ou não? Para ela responder sim, tu tinha que ter calma, paciência, esperar ela responder no tempo dela, que ela conseguia comandar o olhinho para piscar que sim, que hoje o sim é piscar. Ela pisca para sim. E aí, hoje não, hoje tu pergunta para ela já é rápida a resposta. A matemática, ela adora matemática. Eu acho que é o contrário de mim. Ela adora matemática. Quando ela vê números concretos, assim, para fazer os cálculos de escola, coisa assim, ela responde rápido. Então, a resposta é rápida. Ela tá mastigando melhor. Ela tá respondendo melhor a coordenação motora. Então, ouve melhor assim. É sutil a melhora? É. Mas, para mim, que sou mãe, para como ela era e como ela está, foi uma grande evolução. Sabe? Foi uma grande evolução. Então, devagarinho tá indo. Eu não perco a esperança nunca. Mãe, a gente não pode perder a esperança, porque se eu perder a esperança, né? Se você perder, quem é que vai ter esperança, na verdade? Não, e outra é que, assim, cada vez que eu desmorono, assim, que eu penso, tá, eu acho que chegou no ponto em que é isso aí, ela tá, a evolução dela é essa, né? Vamos viver bem dentro disso. Aí, isso eu não falo pra ela, isso é uma coisa que eu penso, assim, né? Tá, vamos se contentar com isso. Aí ela me mostra, ou numa físio, ou em algum momento do dia, alguma coisa nova. E daí eu penso assim, cara, se eu tô desistindo, né? Olha só, ela tá me mostrando que ela consegue. Então quem sou eu para tentar pensar que agora deu, né? Até eu falo estamos aqui com 100 telespectadores aí nos assistindo ao vivo. Nossa, que bom. Então, isso aí não é o Rodrigo resolveu fazer um programa dramático. Não, eu quero mostrar a realidade para as pessoas através desse programa, e da Gabriela também, mostrar que a gente tem como. Às vezes a gente reclama por causa de pouquinhas coisas, né? E reclama tanto da vida. Então, mostrar que a vida também às vezes tem suas dificuldades muito maiores e que também podem ser superadas. Isso eu não é querer te agradar nem nada, mas te parabenizo por tu ter essa força de vontade e essa garra. Porque não é fácil, por o que a gente vê, tudo que tu contou para nós aqui e tudo que tu vai contar para frente, tu não é qualquer pessoa que consegue fazer isso não, Gabriela. Pode ter certeza disso, que cuidar de tudo isso e fazer tudo o que tu faz e ainda se reinventar, como você disse, é para poucas pessoas. Deixa eu aproveitar que nós damos esse intervalinho para mandar mais um abraço pro pessoal aqui, que eu estou vendo, que está nos assistindo aqui.
Cláudia Vieira, Maurício Casarim, Verônica Santos, tá dizendo pra ti maravilhosa. Narci Dondé, Silvana Grande, Marlo Silveira, a dona Narci dizendo abraços, Gabi, ótimo programa. Tonho Kelvopato, Neiva Godinho, Thaís Ribeiro, Dante Dal Castelli Neto, Jarbas Andrigue, a Verônica dizendo que você é uma guerreira, o Ademar Braghiroli, Gabriel Brancalhone, Luiz Fernando da Rosa, Maria Rosane Rossi, Marina Ródio, Selma Peixoto, Hernani Dias de Moraes, Cristina Ferreira, César Wegler, Gisele Bombarda, o César mandando um abraço, Lúcia Solange Pinto, minha filha me fortalece, dizendo pra você. Ai, querida da minha mãe. Bom, na verdade ela me fortalece muito também. Vamos sair um pouco então da parte da Luiz Helena e vamos para a parte da Gabriela novamente, Gabi. Então, continua dando aula de balé. Desde pequena, sim, entrou no balé, continua dando aula nessas cidades da região, sim, ou só aqui em Lagoa? Continuo. Agora, em função do coronavírus, que nós estamos parados, né? Então, eu não estou dando aula porque está tudo parado, sim, exatamente, né? Mas, sim, continuo nas 4 cidades aqui e nas 3 que eu vou fora daqui. Dá aula de educação física ainda ou não? É dentro da educação física o balé, mas não. Hoje eu optei, foi uma opção minha, de dar aula só para aquelas lindas minhas bailarinas. Você tem uma loja hoje, então, sim, faz quanto tempo que tem a loja, Gabi? Foi, na verdade, há 3 anos atrás que eu pensei em abrir um negócio. Por que que eu decidi, na verdade, abrir uma loja? Porque a minha demanda, como nós estávamos falando, da demanda da situação que torna a minha vida, né? Por questão da logística da Luiz Helena, as minhas filhas, não é fácil ficar viajando e chegar aqui cansada e ter as 2 crianças. E a situação da Lu também, né? Exige bastante fisicamente e emocionalmente. E eu andava meio cansada e pensei assim, eu vou começar abrindo uma loja para posteriormente, daqui uns anos, eu diminuir o meu ritmo nas aulas viajando. Então eu ficaria só dando aula em Lagoa Vermelha e pararia de viajar. O meu objetivo inicial era esse, era parar de viajar e ficar com a loja e só dando aula de balé em Lagoa, mas porque realmente gosto. Só que quando eu abri a loja, eu comecei a perceber assim que as pessoas buscavam outras coisas na minha loja. Minha loja iniciou como biju, Ana Lu Biju, o nome das minhas 2 filhas, Ana Lu Biju. E aí as pessoas, eu acho que onde eu tinha no endereço anterior, as pessoas iam lá e procuravam, não tem sexy shop, não tem sexy shop, e eu, não tem sexy shop, ficava pensando, né, meu Deus do céu. E procuravam, perguntavam, daí eu pensei, bom, aí veio a oportunidade de mudar de endereço. O endereço novo era uma sala maior. Aí eu já pensei, não, eu vou trabalhar com biju, mas vou trabalhar com sexy shop também. E lingerie. Vou ligar uma coisa a outra, vou começar a trabalhar com isso, porque eu acho que tem demanda. Meu público de clientela na época perguntava, então coloquei uma salinha mais restrita, a pessoa fica bem à vontade para ir comprar, ninguém lá de fora vê, enfim, bem tranquilo, bem discreto. E aí, durante os meus atendimentos na loja, que eu comecei a perceber que existia uma demanda para mais uma situação, que era assim, as pessoas iam até a loja, ou vão até hoje até a loja, procurando um produto para melhorar, agregar na sua vida de casal. Seja homo, hétero, trans, não importa. A pessoa procurava ali um pouco mais de prazer. Só que elas faziam perguntas para mim, na época, em que eu começava a perceber assim, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa que eu não tenho uma instrução assim tão apropriada para, né? Eu sei o que aquele produto faz. Mas, às vezes, não está dentro daquele produto que a pessoa estava procurando. Por exemplo, tem muita questão da mulher que procura aumento da libido. Tem muitas questões que vinham ali e que eu pensava assim, eu poderia ajudar essa pessoa se eu tivesse um melhor preparo. Melhor, exatamente. Então, eu fiz, na época, um curso. Fiz o coaching em sexualidade e relacionamento. E aí, hoje, sim, faço atendimento individualizado como coach sexual. E dentro do coaching, eu me encantei com aquele mundo.
Porque eu me identifiquei com aquilo ali, porque realmente era uma coisa assim, que eu percebia que era uma dificuldade da maior porcentagem dos relacionamentos era a questão sexual. Na verdade, né? Então eu comecei a perceber que tinha uma demanda para isso e ao mesmo tempo que era um assunto que me interessava trabalhar. Porque é uma coisa assim, olha, que querendo ou não, eu me sinto gratificada quando eu percebo assim, ó, que consegui ajudar aquela pessoa a ser mais feliz. Porque se a pessoa tá bem sexualmente, tá bem no seu relacionamento amoroso, o resto tudo flui. Exatamente, a coisa funciona. Às vezes tu não tá legal ali no teu relacionamento, às vezes tu joga lá no meio do teu trabalho, querendo ou não, reflete em outro fator. Tem até um velho ditado popular, né? Quando a pessoa tá meio zoque mal amada, essa aí. Bem sutil esse teu mal amada, mas é verdade. E infelizmente se a pessoa ela não está bem com ela mesma, e às vezes até por não se conhecer, não se permitir, ela cria uma barreira e aquilo ali realmente faz mal. Então eu decidi fazer uma pós-graduação em sexualidade humana, que agora eu finalizo em junho, final de junho, aí eu finalizo minha pós-graduação em sexualidade humana. Então eu estou trabalhando com isso. Então eu faço palestras em várias cidades, já fiz palestras só para mulheres, já fiz palestras para casais, sobre a sexualidade humana, sobre o relacionamento, sobre o uso dos produtos, sobre como melhorar a relação sexual, como apimentar a sua relação sexual. E que o casal... Porque assim, Rodrigo, a pessoa que vai lá comprar um produto de sexy shopping, ela está valorizando o seu relacionamento. Porque ela está pensando em melhorar o seu relacionamento. Quando ela não está mais procurando o produto, é que ela já não está mais no relacionamento. Então eu fico feliz e fico assim, me sinto gratificada assim, quando eu percebo que consegui ajudar alguém, sabe? E tô me reinventando profissionalmente. E tá se encontrando também. E me encontrando, porque assim, não deixei de dar aula de balé, vou continuar dando aula de balé. Essa profissão ela veio para somar, para agregar a minha vida. Eu busco sempre constantemente estudar, pesquisar, gosto muito de estar sempre lendo, estudando, e é uma coisa que me agradou e só somou na minha vida, e estou feliz que a sociedade do Lagoa Vermelha adorou a loja, e estamos com novidade, Rodrigo, vamos inovar a loja, vamos fazer um novo layout, o pessoal vai gostar. No mesmo lugar? Não. Então fica o segredo aí pra quem é um tabu muito grande ainda ter uma sexy shop, Gabriela. É um tabu, mas eu acho que é um tabu mais interno, assim, até nós conversávamos nos bastidores e eu concordo, e na verdade o que eu falei, assim, que nós estávamos falando ali na loja hoje à tarde, é assim, eu percebo que quando a pessoa vai comprar o produto, ela entra olhando para os lados. Ela não tá com vergonha de mim ou de ir ali comprar. Não, é de quem vai ver. Ela tem medo do julgamento alheio. Ela tem medo por quê? Porque nós temos, querendo ou não, a nossa sociedade tem uma cultura bem tradicional. A nossa sociedade, ela tem uma cultura que não se pode falar sobre isso, principalmente mulheres, né? É uma cultura bem machista. Então, querendo ou não, as pessoas se preocupam com o que o outro vai pensar. E eu acho isso, no meu ponto de vista, bem errado, bem equivocado. Por quê? Se você tá indo ali comprar um produto, é porque aquela história que eu disse antes, tu tá valorizando o teu relacionamento. Eu sairia daquela loja, não é porque é minha, mas eu sairia com o produto faceira, feliz, que hoje eu vou ser feliz. Hoje eu vou, desculpa a palavra, mas hoje eu vou transar, vou ser feliz. E não, as pessoas têm vergonha, têm medo. E não é o medo do companheiro, do que o companheiro... Não, é o medo dos outros, dos estranhos, gente. E dos estranhos que, na verdade, não estão preocupados se você tá bem ou se tá feliz. Não, eles estão preocupados só em te julgar. Exatamente. Né? Então é esse o tabu que eu percebo, assim. As pessoas vão lá na loja, ficam felizes em experimentar o produto, em conhecer, em saber como funciona, ficam curiosas para querer provar e às vezes ficam com vergonha e com medo, né, de sair dali e comprar um produto. Só que hoje, claro, a minha loja já quebrou bastante tabus. Eu percebo que hoje as pessoas se sentem mais à vontade. Chegam as pessoas na loja, a primeira coisa que fazem é: eu vim aqui olhar os produtinhos. Quando falam os produtinhos, eu já sei que é o sexy shop. Então as pessoas já estão mais à vontade. Mas ainda tem aquela pessoa que olha bem para os lados, vê se ninguém está olhando, disfarça, olha a vitrine e corre para dentro da loja. Exatamente. Então, ainda existe, mas vamos quebrar esses tabus. Vamos quebrar e vamos, se Deus quiser. Principalmente ser homem ainda. E daí tua loja de lingerie, de biju, vai um homem entrando lá dentro. Mas assim, tudo pode pensar, a pessoa que está entrando ali, o homem que está entrando ali, pode pensar assim: pô, tô comprando uma lingerie
para deixar minha companheira mais bonita. Exatamente, é bem isso aí. E agora, um novo desafio já nessa reinvenção, que é o programa aqui na Lagoa TV, nas quartas à noite. Quartas. O Quarta Sexy. Nos fale, como é que surgiu a ideia do Quarta Sexy? Na verdade, o Quarta Sexy surgiu que eu, a Silvana, conversávamos muito sobre isso. E fui convidada pela Silvana, acho que umas 2 vezes, para vir participar do programa dela, falar sobre isso. E tanto a Marina como ela gostavam, enfim, né? E o público, muitas pessoas iam na loja e queriam conversar comigo sobre isso, se sentiam à vontade de falar sobre a sexualidade comigo, por eu ter essa facilidade para conversar sobre isso. E aí, então, surgiu a ideia de ter o Quarta Sexy. Foi estudado inúmeros nomes para esse programa. E acho que esse nome do programa ficou super legal, porque ele abrange muito, tu fala sobre a questão da sexualidade do relacionamento muito amplo. Exatamente. Né? E tá sendo super legal, eu tô adorando essa experiência. Sou uma pessoa super comunicativa, gosto de conversar. A pessoa que quer falar tem que erguer a mão para falar. Mas eu tô adorando essa experiência. Tá sendo muito legal para mim, tá sendo, acho que, muito legal também para a rádio, para a TV. Espero agregar e somar muito nesse programa. E a questão das pessoas que eu convido para vir aqui no programa, realmente é para quem estiver assistindo, os telespectadores, perceberem que esse é um assunto natural, um assunto normal. Porque existem 3 fatores, Rodrigo, que eu sempre falo. Ou você veio do sexo, ou você vai fazer sexo, ou você faz sexo. Sexo é normal. Então as pessoas têm que entender que isso é algo normal e que inclusive traz felicidade. Exatamente. Não se deve ter vergonha de ser feliz. Não se deve ter medo de, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um fazendo como acha que é bom para si, mas todo mundo faz. Então é uma coisa que tem que ser tratada com naturalidade. Até alguns dos telespectadores que estão nos escutando perguntaram se tu ia trazer teus produtos para colocar aqui em cima da mesa. Eu disse, não, acho que nessa entrevista ela não vai trazer, não. Hoje não, mas Veja na quarta-feira, sim. A próxima pergunta que eu ia te fazer era sobre se tu estava gostando, tu já respondeu, né? E a aceitação, pelo que a gente está vendo, está sendo uma aceitação boa, no geral, da nossa cidade, por ser um assunto ainda que gera bastante tabu. Sim. Mas você está trazendo diversos fatores, pelo menos as primeiras entrevistas, tu mesclou bastante. Assuntos diferentes, né? Exatamente. E tu trata, o que eu notei, é que tu traz um programa inovador que trata da sexualidade e não do sexo em si, sabe? Não um programa vulgar. Tem gente que leva o sexo para vulgaridade. Não, tu traz ele na parte da sexualidade. Isso que eu acho que gera o interesse. Sim. E também a tua audiência, na verdade, Gabriela. Eu percebo assim, que as pessoas que assistem o programa, muitas pessoas depois mandam no feed, assim, no direct, ou às vezes vão lá na loja. Até tem uma situação que eu sempre conto, que eu encontrei uma senhora no mercado. E essa senhora chegou para mim assim sutilmente e disse: minha filha, você não sabe quanto você mudou a minha vida e como eu sou mais feliz depois que eu assisti teus programas. E aquilo me fez tão bem, porque era assim uma pessoa assim, não com nada contra as pessoas jovens que assistem, mas assim tu perceber que tu conseguiu fazer algo por alguém só falando. Exatamente. E aí eu perguntei pra ela, em que sentido que eu consegui te ajudar? Me explique melhor, porque eu fiquei feliz com isso, né? Com essa tua colocação. E ela disse: eu estou me conhecendo melhor. Hoje eu sei que eu posso sim me conhecer. E isso assim foi gratificante, sabe? Então, e não foi só essa senhora, são várias pessoas que eu percebo assim que estão gostando do assunto, que estão conhecendo um pouco mais sobre a sexualidade. Depois até dos programas que eu fiz, os atendimentos de coaching individual também, as pessoas querendo melhorar a sua vida sexual através do coaching, através dos atendimentos. Então, isso está sendo muito legal. Perceber que as pessoas estão sim conseguindo abrir um pouquinho a cabeça, se permitir, né, conhecer um pouquinho mais até da sua intimidade, né? Deixa eu, antes de nós encerrarmos essa parte, mandar mais uns abraços aqui para Sueli Leite Ramos, Adriana Araújo, André Vinícius Charlau, Júnior Kramer, o Anderson Ribeiro, Cristina Vasconcelos, Marco Antônio Ecker e
Dino Ribeiro. Agora eu vou fazer umas perguntinhas bem pessoais para ti, Sim. Gabriela. Se arrepende de alguma coisa na vida? Nada, não me arrependo de nada. E eu diria que tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, mesmo os erros, me fizeram me tornar essa mulher que eu sou hoje. E hoje eu me orgulho da mulher que eu sou, da mãe que eu procuro ser. Claro que perfeito a gente nunca é, tem os nossos defeitos, tem os nossos erros, mas não me arrependo de nada, faria tudo novamente, tudo, exatamente tudo. Porque eu acho que a gente só é o que a gente é através daquilo que a gente viveu, né? Qual é a tua maior inspiração no mundo? Tem gente que se inspira em alguém, se inspira em alguma coisa, tudo, pra você? Pra mim é a minha mãe. A minha mãe é uma fortaleza pra mim. Como mulher, como guerreira, que criou os 2 filhos sozinhas, longe de todo mundo, me mostrou que não tem quem vença se você realmente quer alguma coisa. E tudo que eu conquistei, tudo que eu sou hoje, eu devo a ela, porque fui criada única e exclusivamente por ela. Então, se hoje eu sou o que eu sou, eu devo tudo à minha mãe. E eu me espelho a ela porque ela não admite isso, mas eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Eu sempre vi ela o melhor possível diante de mim, das minhas filhas, do meu irmão, por mais difícil que tivesse o dia a dia. E hoje eu tenho isso como espelho para mim. Então, se hoje as pessoas me veem sempre sorrindo, alegre, não é que eu não tenho dores, não é que eu não tenho problemas, não é que eu não sofra, mas é que se a gente escolher sofrer, nada vai mudar, né? Então, eu opto por ser feliz dentro das condições que eu tenho. E é isso que eu sempre digo para as pessoas. Sejam felizes dentro das condições que tu tem. E hoje, para mim, eu me espelho muito na minha mãe. Até a gente vê que se espelha mesmo, que chegou a se emocionar agora, né, Gabriela? Possui algum hobby? Sim, amo viajar, amo reunir meus amigos na minha casa, adoro assistir um bom filme. Esses são os 3. E outra, o meu melhor hobby que eu mais amo, dançar. Amo dançar, pra mim dançar é tudo. Então agora tá fazendo as festinhas em casa, porque não agora não dá, festa, né? Não tem... Agora, minha filha mais nova que coloca, meu Deus, é a fase, né? Coloca os funk e a gente vai rebolando até o chão. E entra na vibe, né? Possui algum sonho não realizado que possa dividir conosco? Não, sonho não realizado não. Porque eu acho que a gente tá sempre buscando realizar, né? As coisas que a gente quer. E eu acredito que o que eu ainda não realizei, eu ainda espero que eu vou realizar. Então eu acredito que não tem nenhum sonho que eu não realizei. Eu ainda vou realizar, né? E esse que tem algum que vai realizar, que tem em mente algum sonho que possa dividir conosco aí, de que vá... Assim, a experiência que eu tive na Tailândia com a Luiz Helena, que eu fui a tratamento, foi uma experiência mágica, que eu entrei muito em contato com o budismo, com a meditação. Acredito que a espiritualidade me fortaleceu muito, todo esse processo da reabilitação da minha filha. E eu quero ainda voltar para a Tailândia. É uma vontade, é um sonho que eu tenho de voltar para lá a passeio, sozinha, meditar, refletir, me reencontrar. E acredito que lá é um lugar assim... Não sei se foi porque a vivência que eu tive lá foi num momento importante para mim, mas eu quero voltar para lá e ainda quero conhecer muitos lugares dentro da Tailândia. Lá, agora fazendo um gancho nessa... É um país muito diferente do Brasil. Muito diferente. A cultura é diferente. Primeiro que não é governo, né? É reinado. Então, é muito diferente a questão cultural, a questão da alimentação, a questão desde a cultura de se vestir, é tudo muito diferente, E eu quero ir lá para conseguir conhecer um pouco mais essa cultura, porque eu fiquei internada no hospital. Exatamente. Então, eram alguns momentos do dia que tu podia ir passear por fora do hospital, e a gente fez alguns passeios pelo hospital, né? Então, eu quero voltar lá e conhecer ainda muitos lugares. Como estamos chegando ao final já do nosso programa, vou fazer um bate-pronto contigo. Te digo umas palavrinhas, tu responde com outras, ou alguma frase rapidinho. Família. Tudo. Amigos. Importante. Amor. Amor, eu nunca vou desistir do amor. Fé.
é o que me mantém. Brasil. É o meu país e meu amor. Lagoa Vermelha. É o meu berço. Bom, Gabriela, boa noite. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muito, imensamente o convite. Sabia que ia ser um programa gostoso de participar, de falar um pouquinho sobre mim, até que as pessoas conheçam um pouco sobre a Gabriela, que às vezes as pessoas olham na rua aquela Gabriela e não sabem, né? Um pouquinho até a situação do acidente da Lu. Mas agradeço imensamente a oportunidade, espero ter acrescentado algo, né, para alguém, e deixar uma frase para as pessoas, que tudo é possível, você só não pode deixar de acreditar naquele sonho que você tem, naquela vontade que você tem, buscar que você consegue. E obrigada, Rodrigo, por tudo. Bem, telespectadores, então vamos encerrando mais um De Frente com o Rodrigo. Obrigado pela audiência. Daqui a 15 dias nos encontramos novamente às 22 horas, ao vivo, aqui pela Lagoa TV. Uma boa noite e uma ótima semana a todos vocês.